Olá pessoal, venho por esta via para tratar sobre o segundo módulo relacionado ao curso do Excel. Então, para isso, vamos aqui na nossa tela. Ok, e aqui o, praticamente o primeiro módulo já foi ultrapassado, onde tratamos desses dois pontos. O primeiro relacionado à parte introdutória do Excel, o segundo que tem a ver com os gastos mensais, onde nos falta agora tratar do relatório geral, que está aqui no segundo módulo. Então, sem mais delongas, vamos aqui logo de imediato tratar da tabela do relatório geral. É só para dizer que o arquivo que vai ser utilizado foi aquele mesmo que se usou no laboratório. Então, no laboratório houve algum avanço já com relação à tabela do relatório geral. Então, vou aqui abrir. Então, vamos a isso. Antes, deixa aqui ligar as luzes. Um instante. Mas aqui, tratar de luz. Só para baixar o brilho. Pronto. Voltando para a nossa tela. Ok. Temos aqui o Windows Explorer. Procurar a pasta do curso. Está aqui em documentos. Ok, está bem aqui. Curso 2024. Então vamos aqui abrir. Ok. Pedir senha. Senha Excel com E maiúsculo. Excel 24. Damos OK e pronto, entramos. Ok, tal como estava dizendo, que houve algum avanço já com relação à tabela do relatório geral, onde falta alguns ajustes a serem feitos. Mas vou aqui limpar tudo para recomeçar. Ok, já está. Agora vamos aqui dar zoom. Havia me esquecido de tratar aqui do nome da planilha, mas durante a aula passada já cuidamos disso. Nome de gastos mensais. Ok, aqui pode-se definir a cor. Gasto, posso pôr aqui cor vermelha. E é só para dizer que a cor é bem expressa quando clicamos numa outra planilha. E é só para reforçar que sempre quando quiser criar uma nova ou adicionar uma nova planilha, basta ir aqui neste botão, que equivale ao Shift 11, tal como nos mostra aqui na informação. Mas não garanto que seja em todas as versões. Ok, pronto, então vamos ser mais objetivos. Ok, é o seguinte. Aqui a tabela principal, já nesse caso onde estão listados os produtos, onde inclui também os totais, nos permite visualizar o total de cada produto, mas nos resta saber quanto se gastou no geral. Isso ainda seria mais necessário se estivéssemos diante de uma lista mais alargada, como é sabido que durante um mês nós temos a tendência de gastar ou comprar vários e vários produtos e que depois há aquela dificuldade de saber quanto se gastou no geral. Então é daí que entra o relatório geral, que vai nos permitir ter uma visão geral daquilo que realmente está acontecendo em termos de gasto, onde também vamos incluir o valor que vamos disponibilizar ou que pode ser disponibilizado para gastar durante o mês. Vamos apelidá-lo ou resumir com uma palavra como salário,
mas algo que não passa de um valor disponibilizado para gastar durante o mês, que você usa, por exemplo, como meta, não? Ou um desafio, não? A alcançar, que nem sempre todos conseguimos cumprir com isso, não? Mas ajuda para uma boa educação financeira. E sem nos esquecermos do terceiro elemento que vamos pôr ali, que tem a ver com o saldo. Ok, então vamos aqui avançar. Ok, do mesmo jeito que quando aumenta aqui um produto, cresce em linha, aqui dá Ctrl Z, aqui também nas colunas acontece o mesmo. Se eu acrescentar o item aqui e dando Enter, ele cresce em coluna. Então o que é que significa? Uma vez queremos criar uma outra tabela, que não, é claro, não vai estar ligada à tabela principal dos produtos. Então vamos ter que pular uma coluna. E uma vez que essa coluna não vai ser utilizada, eu gosto de estreitar. Atenção, não é obrigatório, mas é por uma questão só de estética, né? E preferência. Pronto, então, aqui o que é que vamos fazer? Vamos selecionar essas 4 células. Atenção, selecionar não é ir aqui. Quando você aponta aqui na borda, deixa eu dar mais um para se ver melhor. Quando clicamos na borda, você arrasta a célula e não seleciona. Para selecionar várias células, você deve pôr o cursor no meio da célula inicial. A primeira célula a ser selecionada. Você pode começar em qualquer dos cantos, é claro. Uma vez que queremos selecionar 4, começo aqui e pronto. E em seguida vamos fazer a união. Tal como se fez aqui na aula passada. Não sei se se fez mesmo, mas pronto. Caso não tenha visto, pode aproveitar e fazer o mesmo aqui, que é cercar todas as células que ficaram agrupadas aí. Depois fazer a mesclagem. Então vamos a isso. É só clicar em unir e centrar. E para algumas versões está mesclar. No bloco alinhamento, a última ferramenta. Basta clicar, fez a união. Em seguida, vamos clicar aqui. Porque não posso unir ou mesclar sem também marcar o alinhar ao meio, que aparece em várias versões. Porque por padrão o texto fica alinhado para baixo. Nesse momento, se eu escrever, vejam que o texto vai ficar por aqui. Então, para que ele suba, é bom que eu clique ali. Pronto, então é isso aqui. Pronto, e vamos aqui negritar. E vou pôr um tom de cor parecido a esse. Então, para isso, vamos aqui no balde. Ando na seta e procurar o tom que se encaixa. Acredito que seja esse. Pronto. Aqui é para pôr relatório geral. Aqui por baixo vamos dar sequência em mesclagem. Seleciono 2 à esquerda. Vou unir e alinhar ao meio. Eu posso pintar já agora, tá como poderia pintar mais tarde. Eu quero que fique negritado o texto. Aqui é para o salário. E não passa do valor que nós colocamos à disposição para gastar durante o mês. Né? Pronto, e em seguida vamos mesclar de novo essas duas e alinho ao meio. E onde vai estar o valor? Posso pôr, por exemplo, 200 mil. 0. Pronto, e aqui também 2 células. E 3 grupos de 12 a 2, 12 à esquerda, 12 à direita. E alinho ao meio. E como é do gasto, eu vou pôr cor vermelha. E esse grupo negrito aqui é do gasto geral. Que está a ser abreviado. Pronto, e em seguida mais 2 à direita. Mesclar, unir e alinhar ao meio.
ainda é um valor que vai ser calculado, então ainda não sabemos. O Excel que vai trazer depois de colocarmos a fórmula. Em seguida vamos mais unir ou mesclar duas, alinho no meio, sempre uniu, mesclou, ou seja, digo, mesclou, uniu, alinhou ao meio. Mesclou, uniu, alinhou ao meio, sempre assim. Vamos fazer um jogo de semáforo. E vai o saldo, vou negritar também. Pronto. E aqui também vamos unir ou mesclar e alinhar ao meio. Sempre aqui faz-se as duas coisas. Podes fazer o inverso. Primeiro alinhar ao meio, depois unir ou mesclar. A ordem aqui não importa. Ok, então chega o momento de procurar saber sobre o gasto geral. Então aqui o truque é encarar o Excel como se fosse, ou não o Excel, mas sim observar que as tabelas como se tivessem desenhado num papel. Ainda esquecemos o Excel, porque o que realmente precisamos é saber quais valores envolvemos nos cálculos para saber do gasto geral. E claro, como já tratamos disso, essa coluna, não? Dos totais. Somando todos os totais, nós teremos o gasto geral, não? Então, para isso, o que é que fazemos? Vamos começar lá da base, porque existem várias alternativas. Vamos começar por aquela das mais básicas e também fazer algum teste de sensibilidade para ver se realmente funciona ou não, em todas as circunstâncias, né? Pronto, então, aqui o que é que eu faríamos? O primeiro valor, que é o 26.000, está na coluna D e na linha 4. Então, chamamos de D4. Sempre primeiro identificamos as letras que representam as colunas, depois identificamos a linha em que esse valor se situou, que é representado pelos números, mais D5, mais D6, as linhas que vão alternando, a coluna mantém-se a mesma, mais D7, mais D8. Dou Enter e está aqui o resultado. Agora, ou seja, o resultado está certo. E a pergunta que surge a seguir é: se nós aumentamos mais um produto aqui por baixo, será que vai atualizar o resultado? Isso já foi testado ali no laboratório. Então, vou pôr aqui algo fictício. Ponho aqui 1000, por exemplo, e a quantidade de 3. Se eu dar Enter, calculou aqui, mas ali não atualizou, mantém-se 80.400. Então, sendo assim, não funciona, vou desfazer. Ou seja, essa fórmula que foi colocada, primeiro, a primeira coisa negativa que eu posso aqui observar é já com relação aos endereços. Vejam que se aqui tivéssemos 100 produtos listados, teríamos que identificar 100 endereços. Nos leva a essa tendência. E outro ponto negativo, que vai nos obrigar mesmo a abandoná-lo, é de quê? É de sempre quando acrescentamos mais um produto ali por baixo, ele não vai atualizar o resultado. Então, até certo ponto, isso não ajuda. Então, sendo assim, recorremos ao plano B, que é a soma. Atenção, o simples facto dele trazer o mesmo resultado não significa que estejamos certos. Terá que ser uma fórmula que faz com que o Excel seja dinâmico, não? Uma vez colocada a fórmula, só inserir os produtos sem nos preocuparmos mais em rever as mesmas fórmulas, não? Então, nesse caso, não nos ajuda. Sendo assim, vamos recorrer à função soma. Sempre quando se põe o nome de uma função, abre-se parênteses. A primeira vantagem da função soma é
de nos exigir apenas inserir 12 endereços. Ok, então isso até certo ponto já é positivo. Por quê? Porque por mais que estejam ali 100 produtos, eu sempre terei que me preocupar apenas com dois. E já falamos no módulo passado, que é o primeiro e o último. Então a pergunta que surge é, qual é o primeiro endereço? O primeiro endereço é aqui, onde está o 26.000, o D4, né? Coluna D, linha 4. E qual é o último? Está aqui, 2.400, que também está na coluna D, mas na linha 8. Então, mas temos que pôr um separador entre um endereço e o outro. Podemos ler assim. Olha Excel. Soma de D4 para ou até, que é o 2 ponto, D8. O último endereço aqui é o 8. A última linha. Né? Então, D8, coluna D, linha 8. Pronto. E fecho o parênteses e nos trouxe o mesmo resultado. E se aumentamos mais um produto, por exemplo, o sapato, ponho aqui o preço, por exemplo, 16.000. Aqui eu ponho a quantidade, um par, por exemplo. Ao dar Enter, observem, vou dar Enter agora e atualizo o resultado. De 80.000 para 80.000, acho, não lembro mais, mas estava 80.000. Agora passou para 96.400. Pronto, então estamos resolvidos. Agora sobre o saldo, sempre olhar como uma tabela que desenhaste no papel, onde você vai ter que primeiro identificar os valores que estarão envolvidos ali nos cálculos. Então, para saber do saldo, quais valores envolveria nos cálculos? É claro que é do salário, subtrair o gasto geral, tudo que gastei já nesse espaço do mês, não? Então vamos, né, igual o valor o endereço do salário, saber o que está na coluna H. Mas em termos de linha, aí entramos num conflito, né? Por quê? Se observar, o valor do salário ocupa a linha 3 e a linha 4. Coluna não há concorrência, mas na linha, a linha 3 e a linha 4. A pergunta que surge é, como identificamos? Se colocamos 3, 4, que é 34. E se descemos ali abaixo, tem mesmo a linha 34 marcada. É só mais tarde vocês descerem e verão. Não está correto, porque ele apontaria já, ele não apontou. Então, o que é que se faz aqui? Aqui a regra é básica. É uma questão de identificar a primeira linha, digo, né? Ok. É tipo a regra da fila do banco, né? Quem chega primeiro é que tem prioridade. Entre 3 e 4, quem vem primeiro é o 3. Então é que identificamos. Mas se nos atrevemos a marcar o 4, mas antes disso, vejam que quando eu ponho H3, ele marca mesmo a célula completa. Mas se eu colocar H4, vejam que marcou apenas uma porção da célula que foi unida. Então podemos ser ainda mais atrevidos. Se eu clicar em Enter, deu 0. O que é que significa? Que não encontrou nenhum valor. É o mesmo que eu identificar um endereço e não tem nada. Por exemplo, se eu identificar o H10 aqui embaixo, se eu der Enter, deu 0, porque não tem nada, não encontrou nenhum valor. Então, mas se nós colocamos H3 em vez do H4, vejam que se encontrou 200.000. Então é isso aqui. Sempre quando um valor ocupar mais de uma linha, vou falar de 2, 3, 4 em diante, identifique sempre a primeira. Isso também é válido em colunas. Se ocupar mais de uma coluna, identifique
a primeira, aquela que vem antes das outras ou da outra. Pronto, então isso aqui, menos, sempre H, que é o endereço do gasto geral, que é H5, né? Pronto, e estamos aqui. Dando Enter, pronto, trouxe-nos os resultados. Então foi isso que havíamos feito neste módulo. Mas é claro, ele foi ainda além. Nós vemos aqui, nos falta a parte relacionada à formatação condicional. Vou concluir, apesar de não termos concluído lá no laboratório. Precisávamos dar enquadramento a alguns colegas, então isso fez com que houvesse algum contratempo. Então, e além disso, os tempos foram reduzidos para menos 30 minutos, ou seja, 1h30. Então isso dificultou um pouco, mas então vamos lá prosseguir. O que é que nos falta aqui? Apenas a aparência para começar. Primeiramente podemos ver que aqui surge aquele desejo de pôr bordas que permitem visualizar melhor os limites de cada elemento que estão aqui incluso. Sobretudo essa zona branca, como não foi pintada, dificulta um pouquinho verificar os limites de cada grupo de valores. Então, para isso, vamos aqui selecionar toda a tabela. E tem um truque, que ao invés de fazer assim, podes selecionar uma das zonas da tabela, do relatório geral, e depois dar o Ctrl T. Não vai funcionar em todas as versões, mas tentem ali, caso dê, podem incluir nas vossas rotinas. Caso contrário, usem essa alternativa que é comum para todos. E em seguida, o que é que vamos fazer? Vamos aqui em cima, no bloco tipo de letra digo, em que algumas versões vêm fonte, simplesmente. Então, aqui antes do balde, temos a ferramenta relacionada aos limites ou borda. Se clicamos nas setas, é só marcar aqui todos os limites, que algumas versões vêm todas as bordas. Prestem atenção aqui ao ícone, é comum para todos. E vou reduzir o zoom antes do clique, e se eu clicar verão já a diferença. Podem agora observar que os limites estão bem identificados agora. E outra coisa que precisamos fazer é o quê? É melhorar a exibição. Mas antes disso, vou aqui selecionar esse grupo das quantidades e vou centralizar. Está aqui a ferramenta em cima, só observar. Clico para centralizar e posso também estreitar, só dar 2 cliques aqui na fronteira entre C e D para fazer um ajuste bem perfeito. Ok, então agora vamos naquilo que tem a ver com os valores monetários. Se você observar, temos aqui esses valores, coluna dos preços, tem uma coluna dos totais e tem uma coluna dos valores do relatório geral. Esses 3 grupos, atenção, depois partilho como se seleciona assim ou se faz uma seleção alternada. Merecem que os seus valores sejam exibidos São 0 horas. em formato de moeda, né? Uma vez que se trata de valores monetários, então isso nos levaria a essa necessidade de ter que exibir em moeda, sobretudo pôr na nossa moeda Kwanza. Uma vez que não em todas as versões, aqui pôr na carga, pronto. Não em todas as versões que nós encontramos o símbolo da nossa moeda. Então vamos aqui partilhar uma forma que funciona em qualquer das versões e descartando a necessidade de
procurar se o símbolo da nossa moeda aparece ou não. E também pode levar muito tempo se entrarmos nesse processo de procura. Tudo isso porque existem vários símbolos de moeda. Então, por questões de objetividade, vamos a uma forma que nos dê garantia de fazer isso em qualquer versão do Excel. Pronto, então, a pergunta que surge é como eu ponho ou como eu seleciono, antes de recorrer à ferramenta que vai nos permitir pôr a nossa moeda, como faço uma seleção alternada. Okay. Para fazer uma seleção alternada, é só para dizer antes que a ordem não importa de onde você vai começar a selecionar. Você que escolhe se começa no meio, no fim ou no início. Tanto faz a coluna que você escolhe, caso seja a linha que você vai escolher. Né? Então, a primeira coluna a ser selecionada, eu vou começar mesmo aqui. É aquela que já estamos acostumados, que é só arrastar. Vai de uma ponta para a outra. Atenção, já dizia, não vai na borda, em cima da célula, aí no meio e arrasta. Pronto, selecionou. Agora a pergunta que surge é, como eu seleciono o total, uma vez que tem um que interfere, por exemplo, a coluna das quantidades. Então, para preservar, uma vez que se eu for para aqui, vai desfazer a seleção antiga. Para eu preservar esta primeira seleção, eu tenho que pressionar CTRL. Pressiono CTRL e vou aqui na segunda coluna. Pronto. O CTRL praticamente está a ajudar a preservar a seleção anterior. Depois de concluir a segunda coluna, largo o botão esquerdo, mantendo apenas pressionado a tecla CTRL. E vou aqui na coluna H, onde estão os valores do relatório geral. Também pressiono o CTRL e o botão esquerdo do rato e continuo a arrastar. Aqui é o seguinte. A primeira coluna é selecionada sem CTRL. Da segunda em diante, eu preciso pressionar o CTRL. O CTRL praticamente ajuda a preservar a seleção ou as seleções anteriores, ou que anteriormente foram feitas, podemos dizer assim. Ok, então, agora vamos lá. Pergunta que surge é, onde eu encontro a ferramenta para pôr a nossa moeda? Como poderia ser uma outra moeda qualquer, né? Então isso vai nos pôr pronto para colocar qualquer outro símbolo de outra moeda. Então vamos aqui, fica ali no bloco número. Então saímos do alinhamento, agora estamos em número. Então vamos aqui ainda agir como explorador. Quando eu clico aqui em geral, vejam que já aparece a nossa moeda Kwanza. Por quê? Porque já se utilizava anteriormente, devido às aulas que dou de Excel ali no curso de contabilidade. Então essa é a causa de estar nos aparecer logo já aqui, porque foi inserido recentemente. E já poderia apanhar a boleia, é claro, mas não adianta. Precisamos saber como inserir. Né? E aqui podemos ver tais moedas ilustradas. Né? Se eu clicar aqui, vejam que tem aqui o euro, Portugal, temos aqui a moeda do Reino Unido. E temos aqui de novo o euro. Temos aqui o yuan, a moeda chinesa. Aqui temos o franco suíço, moeda da Suíça. E por ali fora. Né? Então, o que é que vamos fazer aqui? Aqui já é o símbolo da Libra, acredito eu. Uma vez que aqui não tem a nossa moeda, o que é que vamos fazer? Vamos aqui, temos as seguintes alternativas. De clicar aqui, aqui eu uso a versão do Windows, o Excel já no Windows. Basta clicar aqui no canto inferior direito, tá como aparece em vários outros blocos. E temos esse símbolo, sinal, e quando clicamos nos direciona já no
local onde podemos pôr a moeda. E encontramos outros formatos além desse. E além disso, podemos encontrar mesmo aqui, clicando, ir aqui em mais formatos de contabilidade. Ou então ir aqui, e aqui no fim temos também a opção mais formatos numéricos. Sempre vai nos levar ao mesmo local. Então, para quem usar o MacBook, vai seguir esses procedimentos, porque provavelmente pode não encontrar esse sinal aqui. Então, se eu clicar em geral, nem sempre estará geral, mas clicando aqui na seta direcionada para baixo e vai aqui bem no fim, a última opção nos leva a esta janela. Então, aqui o que é que nos interessa? Não vamos em moeda. Ele já está aparecendo o Kwanza, é claro, só que precisamos saber como, né? Se ele está aparecendo porque alguém inseriu antes. Então, onde encontramos? Ou como personalizamos? É mesmo aqui em personalizar. Clicando aqui, o que é que se faz a seguir? Selecionamos o quarto, só contar daqui 1, 2, 3, 4, onde temos 3 cardinais e 3 zeros. São essas coordenadas. Clico aqui e em seguida vou aqui, como já tem o 00 depois da vírgula, eu só acrescento o KZ. K maiúsculo, Z minúsculo. Depois disso, é só descer e dou OK. Tal como poderia inserir uma outra moeda qualquer, é o jeito que eu quisesse. Então, clicamos em OK e automaticamente nós observamos a nossa moeda aqui inserida. E tem uma observação aqui a colocar. Algumas vezes vamos nos deparar com essas situações. Vamos encontrar montes de cardinais. Eu posso fazer o seguinte, vou dar Ctrl Z para ir numa zona em que alguns vão aparecer e outros não. Pronto, aqui. Mas às vezes vamos nos deparar com essas situações. Quando você aponta nos próprios cardinais, vê o que está por detrás dele. Não? Por exemplo, aqui está escondido 26.000 kwanzas. E a pergunta que surge é por que aparecem esses símbolos? Esses símbolos sempre aparecerão, significando que estarão a exigir mais espaço nessa coluna. Sempre quando um valor estiver a precisar de mais espaço numa determinada coluna, ele vai mostrar aí o monte de cardinais, como se estivesse a nos implorar. Olha, precisamos de mais espaço. Então, o que é que fazemos? Vamos mesmo na própria coluna, na linha aqui à direita, eu separo da que vem a seguir, dá 2 cliques e pronto, resolvemos. Então, é isto aqui. Algumas vezes vem com letras e o sinal mais, alguns símbolos assim, esquisito. E também pode significar também exigência de espaço. Pronto, então, já estamos resolvidos. Só falta-nos um detalhe. Data eu vou tratar na sala de aula ou em outras circunstâncias, porque não tem assim ainda tanta relevância, por isso que estou a deixar de lado. Okay. Aqui podemos nos deparar com uma situação em que o saldo pode ser negativo. Aquele momento em que se exagera nas compras, né? Por exemplo, vamos ser mesmo assim, mais realistas, né? Por exemplo, de repente o indivíduo aqui se emociona ou por um imprevisto procura comprar um iPhone. Depois de ter estragado seu telemóvel perdido, pronto, pensa em comprar um iPhone. Então vamos lá. Exemplo XR de 64 GB. Pronto. Dou Enter. Coluna
curta, então vamos aqui entre A e B, 2 cliques, pronto. Preço. E vamos lá, por exemplo, 210.000. Claro, som, dando enter, pronto. Vejam que os cardinais estão a persistir, então vou ajustar aqui e também aqui 2 cliques. Pronto. Então temos aqui um saldo negativo. Ok, em que nem sempre nós daremos conta disso. Então o que é que se deseja aqui? Fazer com que sempre quando o saldo for negativo, mostrar a cor vermelha. E temos duas alternativas para lidar com isso. A primeira que é muito simples e a segunda é que nos dá ainda mais autonomia. A primeira é só mudar a cor dos valores. A segunda que vamos ver nos dá a chance ainda também de alterar a cor da célula. E com isso chama ainda mais a atenção. Então vamos para a primeira forma, que é muito simples. E basta eu clicar aqui na célula onde está o próprio saldo, o valor do saldo, digo. E em seguida voltamos aqui no bloco número. O que é que fazemos? Basta clicar aqui. Para os que estão a usar o sistema Windows. Agora, para quem estiver a utilizar um MacBook, clica sempre aqui na seta e vai na última opção. E aqui, depois de clicar, tal como quem usa Windows também pode seguir os mesmos passos. É só clicar aqui no valor negativo vermelho e dás OK. Pronto. Vamos tirar o zoom e estamos resolvidos. Ok, e uma observação. Nós forçamos com que o saldo fosse negativo para depois formatar com o objetivo de visualizarmos logo de imediato o efeito. Mesmo que o saldo tivesse positivo, ele sempre funcionaria, mas só que não veríamos. Apenas se esperaria até que o saldo fosse negativo para mostrar a cor vermelha. Tal como pode acontecer agora. Por exemplo, se eu alargar o salário para 400.000, dando enter, vejam que já não está vermelho. Então é isso aqui. Essa é a primeira forma. Já pode ajudar. Agora, fiz tudo com Ctrl Z. E agora, se o objetivo for alterar também a cor da célula, além da cor dos valores, ou do valor, vamos marcar. Daí que entra o que tem a ver com o nosso sumário, que é a formatação condicional. Então, onde está essa formatação condicional? Está aqui no bloco dos estilos. Vamos lá. Estilos está aqui, bem próximo do formatar como tabela, que já utilizamos para criar a tabela dos gastos, ou dos produtos, não? Que é esse aqui para os gastos mensais. Pronto, está aqui formatação condicional. Já marquei a célula, onde está o valor do saldo, e agora para onde eu vou? Vou aqui em formatação condicional e escolho logo a primeira opção, realçar regras de célula. Algumas vezes vem realce de regras das células, mas que temos em comum, apesar das diferenças nas versões, é a primeira opção com símbolo menor que, igual e o maior que. E depois de apontar aqui, nos abre a segunda janela, onde o que é que nos interessa? Queremos é que sempre quando o saldo for negativo, ele muda de cor, né? Então, como o saldo negativo faz parte dos valores menores, então temos que colocar aqui menor que, pronto, estamos aqui. Aqui podemos ler mesmo.
Tá entendendo? Criamos uma frase assim, pronto, bem lógica, ou que faça sentido. O truque é qual? Começar a ler aqui. Formatar células menos que zero. Por que zero? Porque os números negativos estão abaixo do zero. Então, formatar células menores que zero, porque os números negativos estão abaixo do zero, menores que zero, com preenchimento vermelho claro, com texto vermelho escuro. Até certo ponto isso nos satisfaz. Por quê? Se chegamos aqui, veremos que já está com esse aspecto. Temos reler para achar sentido. Formatar células menores que zero com preenchimento vermelho claro. Então, o preenchimento está vermelho claro. E o texto vermelho escuro. Está assim, vermelho escuro. Então é isso. Resumindo, nós só chegamos aqui para pôr o zero. Mais nada. Podes fazer, cancelar, marca a célula e vamos para onde? Formatação condicional. Escolha a primeira opção e em seguida vai em menor do que e chega aqui e põe o zero. É só escrever, não precisa apagar, vai substituir já o que estava ali encontrado. É esse valor que se achou aí. Posso dar Ctrl Z para ver. Isso que se encontrou, só escreve e substitui. Automaticamente muda de cor e dou OK. Pronto, está feito. Então, esse aqui é o projeto. Aqui em termos de data é algo básico. Basta inserir, vejam que nesse momento está geral aqui em cima. Mas quando eu pôr uma data, por exemplo, eu começar a pôr a data, hoje são o quê? Hoje é dia 1 de setembro, acho eu. Então, vamos... Deixa eu confirmar. Se é dia 2, estou a falar setembro, dia 2 de dezembro, sim, está certo assim. Então vou por aqui, por exemplo, dia... Vamos por dia 25. Vamos lá. 25. Vamos por... Pode ser 25, sim. 25 barra 11 barra 2024. Dá um enter, pronto. Em seguida, atenção, se esses dias se seguirem, por exemplo, o feijão ter sido comprado no dia 26, o saldo dia 27, fuga 28, gás 29, por ali fora. Se tiver uma sequência perfeita em termos de data, podemos ir mesmo aqui, nesse pequeno quadrado. Deixa aqui queimar aqui nesse quadrado que já usamos antes e dá 2 cliques. E automaticamente ele vai expandir a data com essa sequência perfeita de 25, 26, 27, 28, 29, 30 e blá blá blá. Pronto, é como podemos ver aqui. Mas se de repente veres que não, alguns dias, se compraram mais de um produto, por exemplo, aqui o arroz comprou-se no dia 25, o feijão também dia 25 e pronto, vai alterando. Desse jeito já não vais precisar mexer aí no mês nem no ano. Então, é isto aqui. Mas agora, se quiser incluir outros tipos de elementos assim visualizados, por exemplo, dias de semana, acredito que pode ser exibido. Mas antes disso é o seguinte, vejam que antes estava a gerar, mas como colocamos um formato de data, ele automaticamente nos mostra aqui. Então vamos aqui selecionar a data toda.
e ver em termos de formatação o que é que podemos mexer, né? Ou explorar mesmo para melhorar se calhar a visualização. Então vamos mesmo aqui no fim para ver a categoria de data que já está marcada por padrão porque o próprio Excel já detectou. E vejam que aqui nós temos a chance de ver mais detalhes. Por exemplo, se quiser incluir o dia de semana, tal como eu mencionei recentemente, está bem aqui, basta clicar e em seguida clicar em OK. Temos várias alternativas aqui, ou se quiser que o mês seja mesmo expresso dessa forma e por ali fora. Então é uma questão de explorarem ali e ver como gostariam que as datas fossem exibidas. Por exemplo, poderia escolher essa, quarta-feira, 14 de março de 2001. Ela vai adaptar a data de hoje, não vai estar quarta-feira, porque já são segunda-feira, pelo menos na parte. Oh, não, segunda-feira também nem adianta eu mencionar, porque ainda nem está o dia de hoje. Pronto, então é isso ali. Mas vou desfazer, Ctrl Z, prefiro que se exiba desse jeito. Então, esse foi o nosso projeto dos gastos mensais que vão aumentar. Pronto. E nesse momento já podemos gerenciar os nossos gastos ali em nossas compras durante o mês. E tem uma observação a colocar. Nesse momento colocou-se algo genérico, mas lá na prática era suposto nós colocarmos ou replicarmos essas células, não são essas planilhas, estamos a chamar de gasto mensal, mas gastos mensais digo, mas podemos pôr aqui janeiro, depois replicar a mesma planilha para gerar fevereiro, março, abril, até dezembro. E pronto, ter aqui 12 planilhas para gerenciar os gastos de cada mês, porque estamos a chamar de gastos mensais, mas só que aí fizemos de forma geral. Mas na prática se recomenda que se replique aí as planilhas para que sejam mesmo controle de cada mês. Janeiro, fevereiro, março a dezembro, pronto. E aqui temos sim alternativas de fazer a duplicação de uma ou criar cópia de uma planilha. Aqui, clicar no botão direito e aqui vamos encontrar a opção mover ou copiar. Clicando aqui, é só escolher a ação, que é criar uma cópia. Deve-se marcar esse e copiar o que já foi selecionado. Deve ser copiado aqui. Clicamos aqui com o botão direito. Então aqui está nos perguntar onde vamos colocar, né? Se no final, mover para o final a cópia. Então o que se recomenda sempre que fique lá no final, excepto naquela circunstância que você vai querer criar uma cópia e fique dentro de algumas planilhas já existentes. Eu quero no fim, dou OK e pronto, temos uma segunda. E aqui podes pôr para, por exemplo, janeiro, aqui fevereiro e sucessivamente. Né? Pronto, é isso aqui. Mas é só uma demonstração, vou eliminar. E pronto, é isso. Agora, sobre a planilha da Minipauta, esse projeto está mesmo no segundo módulo, mas como já está muito tarde, nesse momento são 0h e 25 minutos, então vou parar por aqui nesse projeto. Depois crio um novo vídeo relacionado ao sistema de pauta. Acredito eu que posso gravar mesmo até ao fim,
para poderem visualizar da melhor forma. Então, entretanto, é isso. Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenha um bom proveito. Então, sem mais delongas, desejo a vocês ótimas leituras. Não leitura, tem ótimos exercícios. Isso tem que ser história no mínimo. Então, bons exercícios que também vos faça tirar dúvidas mais inteligentes, não? Só exercitando, ou exercitando é que podemos tirar melhor ou identificar as nossas debilidades. Não? Porque a partir do instante em que eu não exercito, eu fico sem saber sem saber sobre as minhas debilidades. Então, ali complicam com as coisas. Então, a partir do instante em que eu me ponho a exercitar, começo a me deparar com certas dificuldades, então é dali que surgem as dúvidas que realmente nos ajudam. E quando eu não exercito, posso perguntar algo que se calhar se eu exercitasse, conseguiria ultrapassar aquelas supostas dificuldades. Né? Ok, então é isso aqui e tchau.